Olá, boa tarde, pessoal. Meu nome é Sonja Deluca e bem-vindos ao mais episódio do podcast da CIF, o Pode Associar. Hoje a gente tem dois convidados super especiais, que é o Paulo, coordenador da CIF Jovem, e o Léo, que também está visitante aqui em Florianópolis. Hoje ele veio especialmente para o Startup Summit. Léo e Paulo, se apresentem. Obrigado, Léo. Eu sou o Paulo Garpucho, eu sou biólogo, né? Tenho uma startup que se chama Arboran. Eu estou atualmente como coordenador do núcleo de jovens aqui da CIF e também estou como diretor adjunto de sustentabilidade do SEGESC, que é o nosso Conselho Estadual de Jovens e Empreendedores. Show. Léo? Bom, eu sou o Leonardo, eu sou da Associação Comercial em Palmas, no Tocantins, estado do Tocantins. Sou formado em administração e na área de marketing também e estou hoje como atual diretor de empregabilidade da associação. Isso é legal. Hoje o nosso foco é falar de como o núcleo jovem das associações que a gente participa impactou na nossa trajetória empresarial, né? Léo, eu queria saber quando que você começou a ser empresário, se você teve alguma empresa antes da tua atual empresa e como é que você buscou pela primeira vez o núcleo jovem da tua cidade? Eu comecei a minha empresa em 2008 na área de mercado e empregabilidade. E aí era um início muito conturbado para a gente não entender gestões e processos de uma empresa, né? A gente é acostumado a ver aquilo no dia a dia, mas não tinha as noções básicas. E aí, quando eu conheci pela primeira vez o núcleo jovem dentro do meu estado, Tocantins, e a gente percebeu que eles tinham uma pegada um pouco diferente para lidar com seus negócios, eu comecei a ficar interessado nisso, né? E aí, daí para frente, a gente foi dando sequência nisso até chegar hoje num patamar que eu acho que está um pouquinho melhor do que em 2008. Que bacana. E Paulo, como é que foi assim o teu pontapé inicial para você entrar no núcleo jovem da CIF? Foi bem legal porque eu entrei na CIF no mesmo mês que a gente abriu a Arboran, a gente criou o CNPJ ali. Uma das primeiras coisas foi ser associado, porque eu venho de uma família de agricultores e o meu pai sempre fez parte de cooperativas, né? Então eu meio que cresci nesse berço, assim, sabia que era importante. Eu falei, não, vou ter que me juntar, né? Que sozinho é muito difícil você estar como empresário, ainda mais no Brasil. E eu entrei no núcleo de excelência em gestão. Fiquei um pouco mais de um ano nesse núcleo. Foi um período bem legal, eu aprendi, consegui estudar bastante desse núcleo. Mas eu era o mais jovem do núcleo, né? E eu achei interessante quando eu descobri que tinha um núcleo de jovens. Eu tinha ouvido falar, olha, eu vou conhecer lá também. E eu fui, minha primeira reunião foi no planejamento estratégico do próximo ano. Então eu fui, vi como eles estavam planejando o ano de 2022, né? E foi ali que eu entrei, eu vi aquela galera toda descolada, descontraída, um ambiente empresarial de muito conhecimento. Falei, caramba, eles vão fazer tudo isso mesmo? Quero me grudar nessa galera, porque vem coisa boa por aí. Eu lembro muito bem de você, porque à época eu era coordenadora do núcleo, e eu lembro que você começou com a vertical de negócios, e escapou muito ensinando para as pessoas como fazer um pitch e se organizando isso. Eu fui descobrir o que era pitch no núcleo jovem. Léo, você teve algum momento de impacto do núcleo jovem, assim, na tua cidade, que você falou assim, não, nossa, é isso aqui é aqui que eu preciso ficar? Olha, eu acho que o impacto no início dessa trajetória, na verdade, ele se posicionou quando a gente entendeu que nós não éramos um núcleo isolado do restante do país. Existia toda uma hierarquia, né, que a gente tinha um guarda-chuva por cima ali, amparando todas as ações, né? E aí foi o ponto de virada de chave para tu entender que o pequenininho que está resolvendo alguma coisa aqui, ele tem um amparo dos maiores que já conseguiram. E os maiores que eu digo a nível nacional. Então você tem esse respaldo, né? É muito interessante, tanto que eu lembro que uma das primeiras ações depois que eu entrei, a gente veio para aqui, em Floripa, inclusive aqui no Centro-Sul, onde está tendo o Summit, era uma Expo Gestão que estava rodando e eu conheci o pessoal da Conarge. E a associação nossa, por ser já da Conarge, mas a gente não tinha noção do tamanho que era uma confederação nacional. E a gente começou a entender que a dificuldade que a gente enfrentava inicial, por ser pequeno, era uma coisa que já tinha sido superada por algumas outras regiões e eles estavam todos dentro de uma confederação tentando ajudar a gente. E isso foi o fundamental para tentar falar, poxa, isso compensa a gente fazer parte de um movimento. Legal.
Eu vejo que vocês dois, vocês extrapolaram o núcleo jovem onde vocês faziam parte, né? A gente nota que as associações, para nós que somos jovens, elas dão oportunidade pra gente crescer, assim. Paulo, eu soube que você foi pra Índia recentemente, representar, assim, junto com o pessoal da CONAGE, o Brasil numa missão junto ao G20 Jovem. Conta pra gente como é que faz a experiência. Tudo no associativismo, ainda mais no associativismo jovem, é muito rápido, né? Acho que pra gente contextualizar, os núcleos de jovem têm um propósito comum, creio que a todos, que é formar liderança jovem, dar força para a liderança jovem, oxigenar as associações comerciais e o nosso país, porque a liderança jovem ela é a sucessão, né? É a próxima fase, né? Então a nossa associação, a CIF, dá muito apoio, investe muito nisso. E o G20 caiu assim com uma grande surpresa. Foi tudo muito rápido. Então eu entrei no núcleo de jovens no final de 2021, no planejamento de 2022. Então já no mês 5 de 22, a Soja já me puxou para vice-coordenação ali. Foram 5, 6 meses e já entrei na vice-coordenação. E um ano já entrei na coordenação. E no dia que eu assumi a coordenação, eu recebi o convite pra gente ir pra Índia. Falei, espera aí, o que eu vou fazer na Índia? E a gente sabia que existia uma possibilidade do G20 jovem vir para Florianópolis, porque a cúpula do G20 vai ser no Rio de Janeiro, ano que vem, 2024, em julho, né? E paralelo à cúpula do G20, que são uma cúpula das 20 maiores economias do planeta, eles se juntam para discutir vários temas, né? Então a gente soube que ia ter esse G20 jovem na Índia, e Florianópolis ia ser a cidade sede. E nós, como anfitriões, a nossa associação resolveu nos enviar para a Índia para receber literalmente o bastão do G20 jovem, né? E foi assim. Tá vendo esse barulho, pessoal? Temos mais um associado para a CIF. Aqui a gente está com várias ações para aumentar o nosso número de associados e ainda ter mais relevância na cidade. Se você ainda não é associado, venha fazer parte, venha aqui se associar hoje e a gente vai fazer uma festa para você. Léo, eu ouvi do Paulo uma palavra chamada liderança. E eu queria saber se você acredita que a gente precisa incentivar novos líderes desse movimento associativista e se você tem uma inspiração de liderança na tua região, no teu estado ou na tua cidade. Eu acho que essa iniciativa, a gente sempre está oxigenando, seja tanto o movimento local quanto aqueles que estão um pouco acima, é muito importante. Por quê? A gente sempre vai ter a galera mais antiga. Eu já sou hoje das antigas, né? Infelizmente eu sou hoje das antigas, não faço parte do movimento da forma inicial, igual o Paulo e tudo, né? Mas assim, a importância que a gente traz disso é que a experiência que você vai adquirindo, você tem meio que uma obrigação de passar para quem está entrando também. Porque a gente já vivenciou algumas coisas que talvez a turma não está acostumada. E essa liderança, essa oxigenação, ela é muito importante para o movimento. Seja para o ecossistema local, seja para a questão do empreendedorismo local, seja para a questão de pensar a gestão de empresas de forma local e de forma um pouco mais ampla, a experiência é fundamental, só que ela precisa ser oxigenada. Eu me recordo muito bem que quando eu entrei para o movimento e eu conheci a Confederação Nacional na época, e me chamaram para que eu pegasse naquele momento uma coordenação dentro da Confederação Nacional na área do marketing. Eu falei, poxa, eu não dou conta disso, eu sou um movimento local, pequenininho, eu não tenho essa... E eles disseram, não, tu vai ver o quanto isso é muito tranquilo. Eu fui para essa parte de coordenação, fui para a parte de direção, depois virei um diretor de comunicação da Confederação durante 4 anos. Então, assim, poxa, isso oxigena, isso faz com que essa molinha, né, que a gente tem aqui como para o Summit é o impulsionador de todas as coisas, impulsione também não só a parte da nossa liderança, quanto também a oxigenação dos movimentos. É muito importante. Foi nessa época que você conheceu a Priscila e o Célio? O Célio eu já conhecia do movimento, né, por já começar a estar ali dentro do movimento da Confederação. A gente já tinha esses players que sempre tinham uma atuação. A Priscila fazia parte do movimento aqui, né? A Priscila, diretora, que é a CIF, ela fazia parte do movimento local aqui, estava inserido dentro do seu núcleo. E quando chegou a minha hora de começar a pensar em fazer um sucessor, a gente começou a buscar pessoas que tivessem um comprometimento com o associativismo. Porque acho que
colocar dentro do movimento pessoas que não são comprometidas com o associativismo, elas talvez se percam um pouco porque não entendam o processo. Então, por isso é importante que o associativismo seja cada vez mais difundido, essa importância, se estar junto, promovendo, pensando o bem comum, né? E aí eu elegi como se fosse assim, comprei a briga para que a confederação pegasse o nome da Priscila. E a Priscila me substituiu muito bem depois. Então. Eu noto assim que, além dos núcleos jovens, né, além dos núcleos que a gente participa, a associação em si tem um papel muito importante da cidade. A gente vê que a gente faz a pauta da cidade e os principais assuntos passam por nós, né? Estando no núcleo jovem ou não. A diretoria executiva da associação geralmente tem muita força. E eu queria entender se vocês conseguem olhar essa diretoria executiva e aplicar na empresa de vocês. Se esse exemplo de liderança que a gente acaba aprendendo entrou na empresa de vocês, se vocês tiveram uma experiência positiva de antes e depois da empresa de vocês. Conta pra gente, Paulo. Olha, eu estou há quase 2 anos no movimento, 1 ano e meio praticamente, né? No movimento jovem, e já transformou drasticamente a cultura e os processos da Arboran. A gente conseguiu se reinventar ali em muitas coisas. Quando a gente está começando um negócio, ainda mais a gente que é jovem, a gente tem muita dúvida, tem muito medo de fazer algumas coisas, a gente às vezes a gente é meio travado em algumas coisas, né? Será que eu faço isso? Será que vai dar certo? Eu tenho que resolver o meu problema com o processo de vendas. Mas como que eu crio um processo de vendas? Como eu crio metas? Como eu motivo o meu time? E a gente não tem essa experiência fora, porque a gente está preso ali no nosso mundinho, que é trabalhar de manhã, à tarde, às vezes à noite, quando está começando. E dentro do ambiente de diretoria da CIF, quando a gente entra no núcleo de jovens, quando a gente é chamado para a coordenação geral, a gente tem uma cadeira na diretoria executiva. E a gente tem acesso a tudo ali. Isso é muito legal, né? Mesmo no núcleo, a gente leva isso tudo para dentro do núcleo também. Então, quando a gente começa a vivenciar processos, a gente tem uma experiência na prática de como é dirigir uma empresa do tamanho da associação empresarial. Então, a gente trabalha com experiência de cliente, a gente trabalha com metas de vendas, com times de vendas, grandes times de vendas. Os ensinamentos que a gente vai absorvendo dali é uma aceleração tão grande, né? A gente vai tão rápido, por isso que a gente evolui tão rápido dentro dos núcleos de jovem, porque a gente acelera muito com o conhecimento que a gente tem, desde media training até como fazer um planejamento estratégico, que são OKRs, para que são importantes para planejar, até coisa básica, como abrir uma reunião de diretoria. Eu e meu sócio, a gente começava, vamos conversar agora, né, tal, não sei o quê. Não, tem que ter uma pauta, tem que estipular um tempo, tem que ter uma seriedade. Isso tudo a gente só aprende, né, junto, ou vindo de uma grande empresa, ou nesse caso nosso foi dentro da associação comercial. Então você entrando como associado, você vai ter acesso a isso. As reuniões da diretoria executiva são abertas, né? E todo mundo tem espaço de fala lá e tem como aprender com todos ali dentro dos núcleos e dentro do nosso ambiente. Então é você entrar numa empresa que tudo já funciona, que já está estruturada, tem processos rodando e trabalhar nesse melhoramento contínuo e buscar novas metas, novos desafios, novas experiências para os nossos associados. Cara, é apaixonante, é apaixonante. Eu sei que você tem empresa Bitrine há 15 anos e está sendo muito legal desse assunto diário, assim. Eu tenho aqui que tem 50 mil acessos diários. Conta pra mim, como é que você tem esse número? O Vitrine em si, quando a gente fundou a empresa em 2008, a gente está falando de uma empresa fundada no norte do país, o estado de Tocantins, e a gente tinha um problema muito sério na região, que era como a gente conecta empresas e conecta pessoas que estão buscando uma oportunidade, um emprego, uma forma de trazer um pouco de dignidade para dentro de casa através de um salário, através de uma remuneração. E isso não existia, então foi uma necessidade que veio de uma dor de mercado mesmo. As empresas não conseguiam arrumar funcionários e os funcionários não conseguiam saber onde tinha uma vaga. Então foi criado o Vitrine para ser um hub de conexão, né, entre empresas e candidatos. Hoje a gente consegue ter ali 80% do setor privado na região norte, essas vagas passam pela mão da plataforma e a gente em 15 anos conseguiu ter 55 mil publicações de vagas em 15 anos. E isso deu para fazer uma análise muito boa de mercado com relação a isso, né?
Hoje ter 60, 70 mil pessoas por dia mostra alguns números que são bem importantes. E principalmente essa questão de importância, eu digo assim, como que eu tenho 70 mil pessoas buscando emprego, mas eu não tenho 70 mil vagas de emprego? O que está acontecendo? E aí a gente começa a trazer esses números. E esses números impactam em duas coisas. A primeira é entender o porquê que o mercado não consegue atender essa demanda de pessoas buscando emprego e por que essas pessoas não conseguem não digo se garantir, mas se qualificar da forma certa para estar dentro do mercado de trabalho. E aí isso foi uma coisa que a gente levou para dentro do núcleo e depois levou para dentro da associação também, para tentar entender, porque a associação ela busca o fim comum ali de ajudar as empresas da região, ajudar os empresários a poder fazer negócio, poder fazer uma conexão melhor. Mas aí o que a gente estava falando, que o Paulo falou sobre a questão de processos do associativismo, é interessante por isso. Quando a gente entra no núcleo, entra na associação, a gente está aprendendo. E aí a gente vai madurando e isso madura muito rápido. Essa questão do crescimento é muito espontânea. E hoje a gente consegue entrar nas empresas que a gente aprendia com eles para tentar facilitar os processos para que eles não passem mais pela dor de mercado. Então agora a gente está conseguindo dar o feedback e o retorno para aquilo que a gente ganhou em conhecimento dentro da associação. E essa dor da comunidade foi o que culminou na diretoria que você hoje assumiu, né? Isso não existia dentro da associação um setor específico para entender mercado e empregabilidade, e era uma dor que todo mundo estava tendo, e isso foi proposto e a associação comprou essa ideia. Se ter hoje um departamento específico para entender essas mudanças que estão sendo muito rápidas dentro do mercado. E ainda mais pós-pandemia, né? A gente teve toda uma inovação do mercado de trabalho e isso impactou muita gente. Que bacana. Você então é diretor da diretoria de empregabilidade, né? Legal. E Paulo, essa tua empresa, a Arboran, e ela tem o cargo no Segesc, né? Conta pra gente essa conexão entre a tua empresa e que ela faz trabalhos incríveis de transplante de árvores. E como é que você conecta a tua empresa ao sistema associativista? Eu acho que principalmente é na base da gestão e estruturação da minha empresa, né? Eu tô aprendendo quando eu saí de um nível de empresário, eu falo que eu era muito amador, né? E agora eu estou me profissionalizando como empresário. Então eu tô nessa busca dentro, e a associação que tá me trazendo isso, né? Tanto como processos, como escala. E o que eu acho mais legal é que o associativismo mostra pra gente também, dentro da Arboran, que eu tenho que distribuir funções, né? Eu tenho que preparar pessoas para ficar no meu lugar. Então eu, como CEO da Arboran, eu não posso ficar no operacional fazendo o primeiro contato com o cliente, eu não posso ir lá a campo para fazer a medição e o cálculo estrutural do peso da árvore ali, né? Então eu tenho que estar na gestão, no estratégico. E isso vem trazendo bastante, né? Para quem não sabe, a Arboran é uma startup de soluções para arborização urbana. Então nós fomos pré-incubados em 2018 aqui em Florianópolis, no Co-Creation Lab. E lá o Luiz foi dar uma palestra sobre a CIF. E a gente estava terminando o processo de pré-incubação. Ele falou, olha, tem associação comercial. Eu falei, caramba, eu não posso ficar sozinho. Vou sair da pré-incubação e já colocar a Arboran na CIF. Foi assim que a gente entrou. E desde então a Arboran veio crescendo junto com a associação, né? E com a nossa associação. E na CIF. E foi legal que a gente começou a validar processos, rever isso. E a gente trabalha com vários modelos de negócio. No começo a gente estava validando, bem como tu fez. A gente tinha vários tipos de serviço. E eu fui tendo acessos a cursos, desde curso de inteligência emocional para liderança, conversas com vários mentores ali, que são consultores de forma gratuita ali pelos corredores, ou tomando café ou jantando. A gente conversava com o pessoal e falava, olha, eu tenho esses modelos de negócio. Por onde que eu vou? Várias dicas, né? Se eu fosse contratar consultorias para isso, meu Deus, ia dar uma fortuna. Na época a gente nem conseguia. E a gente foi tendo esse suporte, esses conselhos, fazendo amizade, conhecendo pessoas especialistas das diversas áreas. E hoje a Arboran se tornou uma startup e uma prestadora de serviços. Na startup nós fazemos o inventário e o diagnóstico de árvores, somos médicos de árvore. A gente brinca que é o médico de árvore. Então, a outra associação, hoje tá forte nessa hoje, ó. Aí, mais um.
mais um associado. E o time tá crescendo. Vocês conseguem perceber que a gente tem uma energia muito alta e comemora todos os associados. Pra gente, todo mundo é único e cada empresa é especial. Então, por isso que a gente comemora tanto. E eu queria entender, Paulo, como é que você enxerga o futuro do teu futuro assim, no associativismo? Vocês não pretendem sair tão cedo desse momento, né? Ai, que legal. E eu queria, assim, saber se vocês teriam dicas para os empreendedores jovens que estão começando e para não cometer erros que vocês já cometeram no passado. Vocês têm alguma ideia, assim, de dica pra gente? Bom, eu digo assim, cometam erros, mas cometam erros amparados por pessoas que podem te ajudar a resolvê-los. Cometer o erro sozinho é ruim, mas cometer o erro com uma equipe que às vezes consegue te amparar e te ajudar um pouco nesse processo. Por isso, assim, quer cometer um erro, participe de um núcleo jovem, participe de uma associação. Isso, é um laboratório, use isso o quanto antes para que vocês não precisem errar lá na frente quando não tiver mais chance para fazer isso. Legal. E Paulo, tem alguma coisa que você, assim, uma dica que você tenha para quem está começando agora, para quem ainda não conhece uma associação empresarial e uma dica e um motivo para dar com a gente? Aí eu acho que o principal motivo para mim é a democratização do empresariado brasileiro. Hoje nós temos MEIs, temos CNPJs que querem começar uma empresa lá no nosso núcleo de jovem. Nós temos, acho que uns 5 ou mais nucleados que ainda são interempreendedores ou querem montar um negócio, estão terminando as universidades, os seus cursos, formações, eles querem ter um negócio e eles já estão conosco para aprender como funciona, como é esse caminho para pegar a sua base e já sair montando sua empresa. Então, isso que eu acho legal na CIF. Você não precisa ter uma empresa, tu não precisa ter um CNPJ. Tu, pelo seu CPF, tu pode se associar, né? E você já começar a aprender para você errar antes ou aprender o que não fazer, que eu acho que é o principal ali nesse momento, né? E já começar a sua empresa com grandes chances de dar certo. E você está junto, né? Quando eu não estava no movimento, me dedicando, me doando voluntariamente ali para ajudar o movimento a crescer, eu ficava sozinho, eu falava, poxa, como que eu vou aumentar minhas vendas? Como que eu vou focar nos setores que é de gestão de árvores urbanas? Como que eu vou prestar assessoria fixa? Como que eu vou fazer os transplantes escalarem? Como que eu vou fazer a minha startup conversar com a minha prestadora de serviços? E agora? Quem que vai me fornecer serviços? Qual BPO contratar? Qual advocacia contratar? E ali dentro, além de você ter respostas, ter validações e ter outros empresários que podem te fornecer esse tipo de serviço com qualidade, né? Que você vai saber, a pessoa está trabalhando de forma voluntária ali e ela está entregando algo legal. Imagina que ela não faz na empresa dela que ela está sendo paga para fazer, né? Então isso é muito legal do associativismo. Eu noto que o núcleo dá oportunidade para a gente viver experiências que a gente ainda não vai ter na nossa empresa. Quando eu assumi como coordenadora do Núcleo Jovem, eu tive o desafio de liderar 30 pessoas de forma totalmente voluntária, sem dinheiro, sem pagar para elas e conseguir que elas cumprissem as metas e fossem tão engajadas. E a gente vê isso que é a paixão, né? A paixão faz com que a gente consiga fazer isso. E uma coisa que eu tenho dúvida, Léo, o que faz você vir para Santa Catarina para estar conosco nesse evento? Porque você vem de longe, né? O que tem assim aqui que faz com que você venha, na CIF? Pô, uma das coisas que eu acho que é o bônus de participar de um núcleo jovem, de uma associação, é network. E isso eu acho que é fundamental para qualquer negócio. Seja para uma startup, seja para um negócio tradicional, seja para a indústria, para qualquer segmento, eu acho que o network é o principal. E aí, o que acontece? Quando tu faz um network muito forte, você se sente na obrigação de não deixar isso se perder. Então, um movimento, por exemplo, um evento como esse, do Startup Summit, embora a gente esteja ali com empresas, com spin-offs rodando dentro desse segmento, quando você chega aqui, que você para um pouquinho, de repente você fala, poxa, o Célio na CIF e, cara, ele Conarge, a Priscila é Conarge, de repente tu para, tem um ex-presidente da Conarge passando aqui, tem um ex-diretor da Conarge passando ali, tem um cara do CEGESC ali, tem um cara do Núcleo Jovem.
lá de Lages tem não sei o que. E aí começa a ver, poxa, eu conheço toda essa galera, e quando eu preciso de alguma coisa para ser resolvida dentro da minha empresa, cara, eu tô com um problema e eu preciso de um advogado em Porto Alegre. Cara, tem fulano e fulano que participou do movimento. Você liga, você fala, você conversa pelo WhatsApp, você tem um contato direto deles. Então, esse network faz com que você não queira perder isso aqui. E é lógico, a gente, se não ficar antenado no que essa turminha mais nova está produzindo, então por isso eu acho que a CIF tem um papel fundamental nessa inovação, nesse fomento de inovação que é feito aqui, e principalmente com essa turma de startups, cara. É um universo totalmente maravilhoso, né? Tá no meio dele. Pegando o gancho do que tu diz, eu acho, a gente sempre fala assim, né? O associativismo, ele devolve na mesma intensidade que tu entrega. Eu falo que no meu caso, o associativismo é exponencial, ele devolve inúmeras vezes mais do que o que você entrega. Se você se entrega ali pelos trabalhos, se você se engaja, você entra como voluntário mesmo. Empresários no Brasil que estão começando o negócio, principalmente o jovem, tem tempo para alguma coisa? Como que essa galera consegue arranjar tempo para se doar voluntariamente algumas horas da sua semana pro voluntariado ali no associativismo? É estando junto, aprendendo e não estar sozinho, né? Essa rede que tu falou, né? Você vai estar recebendo muito mais do que você vai estar entregando ali. Quando você se doa com brilho no olhar, né? Que a gente fala, você veste a camisa da sua associação como você veste a camisa da tua empresa. E tudo que tu for fazer com brilho no olhar hoje, tu vai conseguir ter sucesso. E é isso que a maioria dos empresários não consegue enxergar. Acho que é a coisa mais simples, mas a mais complexa ao mesmo tempo de se entender e de se internalizar isso, né? E transformar em atos. E a gente se empolga tanto com isso que a gente não quer só fazer parte da associação. A gente quer ter um cargo, a gente quer ter responsabilidade e a gente assume gestões e funções que a gente não faz na nossa empresa. Uhum. E aí tu fala assim, cara, se eu dou conta de fazer isso na associação, por que eu não implemento na minha empresa? E aí você começa a validar o teu processo. E a tua empresa tem uma tendência de ficar um pouco mais firme, ficar um pouco mais consolidada, porque tu entende a gestão do processo na prática, no dia a dia dentro da associação, dentro do grupo. E o que eu acho mais legal é o resultado que a gente tá tendo agora. É toda hora, sai um, tá tendo quase que fila ali pra se associar. Todo mundo quer ser assim. Ah lá. Esse podcast, esse é o quarto social internet. Até o fim desse dia a gente vai bater nossa meta. É só sininho bater. Eu quero saber, a gente está finalizando o podcast, se vocês têm, assim, um desejo de futuro para que as novas gerações conheçam as associações, assim, o que essa nova geração que tem um pensamento bem diferente, o que ela pode encontrar aqui que vai trazer benefício para ela? Bom, eu acredito que, assim, essa realidade que a gente vem vivendo de inovação, de processos e atores de inovação, leva a gente a entender que talvez, eu consigo fazer tudo sozinho, a minha empresa pode ser uma coisa que funciona de forma individual. Isso não acontece, isso não existe. Por mais que tu seja uma empresa muito inovadora, tu vai depender de pessoas, tu vai depender de processos, tu vai depender de network, tu vai depender de outras empresas. A gente não está naquele meio que é competição, a gente está no meio que as empresas precisam hoje se ajudar. E a gente encontra isso dentro do associativismo. Então, dentro da associação, dentro do núcleo jovem. Então, assim, a minha dica é: não pensem que vocês existem de forma individual. A gente é um coletivo que precisa estar ali antenado, trabalhando com a engrenagem certinha um com os outros, senão a gente não vai conseguir crescer. A gente acaba sendo engolido porque a gente acha que é autossuficiente. A gente não é autossuficiente. A gente precisa, eu na minha idade, meus 47, preciso da idade do Paulo, preciso da idade tua só aí. Porque senão a gente não vai mudando, a gente acostuma, para no tempo, né? Então isso não dá para acontecer mais. Uma renovação constante, Sim, né? sim. E Paulinha, os últimos pensamentos e insights para esses jovens que vão entrar ainda para o mundo associativista? Olha, eu acho que a CIF tem seus 108 anos de história, então muita coisa aconteceu. E a gente, como a gente chega querendo mudar tudo, querendo fazer tudo novo, acelerado e com ideias novas. Tudo que aconteceu no passado já foi. Não.
que eu digo pra galera? Olhem para os pilares construídos no passado, olhem para os erros e acertos do passado, se fundamentalizem nas bases e inovem. Aí vocês vão conseguir ter grandes coisas, vão alcançar grandes coisas, porque você vai conhecer a base, o que deu certo e o que deu errado, colocar a tua visão inovadora de quem tá chegando agora com uma outra olhar de mundo e ver, poxa, esse caminho já tentaram lá atrás, deu certo, mas parou, ou deu certo, continuou, como inovar? Isso aqui já deu errado. Então, use os pilares já construídos para inovar e construir pilares ainda maiores. Eu acho que quando a gente aprende isso, a coisa fica bem mais fácil. E a gente internaliza também para nós como pessoas e para as nossas empresas. Perfeito. Léo e Paulo, muito obrigada. Pessoal, a gente vai encerrando por aqui com esse depoimento de 2 jovens empresários que, com a associação, cresceram e estão só prosperando. Se você quer empreender aqui em Florianópolis e tem dúvidas por onde começar, conta com a associação comercial para você conhecer esse ambiente. Muito obrigada.